Shalom Adonai, Yeshua Hamashia, Hamalé, Hamalehim. Querido, estamos mais uma vez aqui para trazermos a palavra do Senhor, onde o professor Gerson está com o tema Por que sair do sistema religioso? Porque eu saí do sistema sistemático, que tem seu CNPJ, que tem seus estatutos, que tem seus trilhos, que tem suas concepções, que tem suas ideologias, que tem suas doutrinas baseadas, muitas vezes, na razão humana, na tendenciosidade humana, na fragilidade humana, na falta de entendimento e má interpretação, porque hoje vivemos uma riqueza de miseráveis interpretações da palavra de Deus, com a ausência dos originais, tanto grego como hebraico. Muitas pessoas estão sendo sistematicamente escravizadas através de interpretações teológicas que são, pela maioria dos protestantes, são levados a uma interpretação que leva a mente cativa, que encarcera, que traz uma prisão de entendimento e de preconcepção, para que quando você leia um versículo da palavra de Deus, você já se remeta a um sistema e se contenta com essa interpretação, sem fazer o que Jesus Cristo nos ensinou, que é examinarmos as Escrituras, porque cremos ter nela a vida eterna. Falando isso para os fariseus, que tinham nas Escrituras, Antigo Testamento, que elas traziam o caminho que conduzia à vida eterna. E vocês dizem, são elas mesmas que testificam de mim. Então, trazendo sobre a grande tribulação, uma grande mentira, né, do sistema religioso, que é uma grande tribulação que é futurista. Mas nenhum dos ensinamentos de Jesus, nenhuma das afirmações de Jesus acerca da grande tribulação que aconteceria, querido, declarado por Jesus em Mateus 24, Lucas 21 e Marcos capítulo 13. Nós vemos que essa grande tribulação, que está dentro do sermão profético de Jesus, é impossível ela ser futurística. É impossível ela ser para todo o globo terrestre. É impossível ela se cumprir fora do contexto da geração de Jesus, porque todos os acontecimentos, todas estas coisas, Jesus disse que teriam que acontecer, teriam que se cumprir dentro da geração dos discípulos. E que muitos ali não iam morrer sem ver o seu reino. Que muitos, querido, iam ver Jesus voltando sobre as nuvens para aplicar o juízo sobre Israel, porque daquela geração, disse Jesus, seria cobrado o sangue dos profetas. E quem matou os profetas foi a Jerusalém, ou a capital Jerusalém, Israel, que mata os profetas, que perseguia os profetas e que destruía os profetas, porque trazia as verdades de Deus que entravam em choque com as mentiras, ideologias e filosofias que eram também criadas, inventadas pela inclinação má humana e que predominava muitas vezes sobre os reinados do povo de Israel e também dos sacerdotes, a qual eles perseguiam e matavam os profetas. E a geração de Jesus, por ser uma geração má, por ser uma geração incrédula, por ser uma geração que seria, querido, a geração a qual seria cobrado o sangue dos profetas. Não tem como encaixar o sermão profético de Jesus acerca da destruição do templo, querido, para um futuro, querido, para 2000 anos à frente. É impossível. Quem é um exegeta, quem realmente é sincero, não é canalha nas interpretações, não é insincero em suas interpretações, e que realmente interpreta a Bíblia pela Bíblia e interpreta dentro dos conselhos e das revelações do original grego e hebraico,
vê e entende a tendenciosidade do sistema religioso que quer que você creia que a grande tribulação é para nossos dias e que vai se levantar um anticristo, que a Bíblia só fala no plural, anticristos, e fala sobre Tessalonicenses capítulo 2, o homem da perdição, né, o filho da perdição, que isso já se cumpriu no ano 70, porque Paulo fala desse filho da perdição em sua epístola tessalônica, que foi escrita mais ou menos pelo ano 50. Então, ele fala que esse queria se assentar, querido, no templo, no lugar santo de Deus. E naquele tempo, querido, o templo já estava em pé e não tem como interpretar essa profecia de Jesus se não for o general Tito, o general Vespasiano, que veio a ser imperador, né, que deu início aos imperadores flavianos, e Adriano, em 130, que colocou no lugar da desolação, onde estava desolado, destruído, ele colocou a assolação no lugar da desolação. Ele colocou um templo dedicado a Zeus Olímpico. Querido, vamos continuar então com esse tema, né? A grande tribulação, grande mentira do sistema religioso, e por isso eu saí desse sistema. São Mateus, capítulo 24, verso 14, diz: e este evangelho do reino, preste atenção, e este evangelho do reino. Jesus está dizendo, ele está apontando para uma boa nova, está apontando para um evangelho. Evangelho é uma boa nova, é uma mensagem. Que evangelho é esse? Esse evangelho é toda a sua profecia que está no capítulo 24. Por isso ele diz, este evangelho, esta mensagem que eu estou trazendo para vocês, esse sermão profético, esta revelação será pregado ao mundo inteiro, para servir de testemunha a todas as nações. E então chegará o fim. O fim do quê? O fim do mundo? Não. O fim daquela geração. Porque desde o princípio do capítulo 24, Jesus vem falando que não era o fim do mundo, e sim o fim daquela geração. E não passaria aquela geração sem que todas essas coisas se cumprissem. Todas, não são meias, não dá para dividir a profecia no meio. Quando fala mundo inteiro, querido, na Bíblia, não está falando do Brasil aqui, do globo terrestre. Está falando da terra conhecida. Por isso que está falando de oikumenen, que quer dizer terra conhecida. Nações está falando de etnias daquele tempo, daquela geração, conhecida naquela geração, que iria culminar com a destruição do templo no ano 70. Em grego se pronuncia assim esse versículo: Kai keruktesetai tuto, tu evangelion, tes basileias, em rolé te oikumenen, que quer dizer terra conhecida, reis, martirion, testemunho, pacintóis, etnesim, que é as etnias das nações, kaitote, hexei, tutelos. Então, querido, quando Jesus disse este evangelho, ele está falando, meu amado, da mensagem que ele está trazendo, esse sermão profético que está trazendo para os seus discípulos, a qual pregariam que viriam tantos sinais que quando visse Jerusalém sitiada. Por isso que você vai encontrar que se esses dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Mas os escolhidos foram salvos. Por quê? Porque os discípulos pregaram, querido, com a ascensão de Cristo, este evangelho, dizendo que quando eles começassem a ver os sinais que antecederiam a volta de Cristo sobre a nuvem, para aplicar o juízo sobre Israel e cobrar deles o sangue dos profetas, queridos, era para eles fugirem da Judéia, para eles saírem. Enquanto, querido, que os judeus que estavam firmados em sua lei, por, querido, a influência de Judas Barcova, né? Nós vemos que é Simão Barcovas, que se declarou o Machia, um ungido, segundo as profecias de Jesus, aonde culminou, querido, na grande guerra, que culminou a destruição
de Jerusalém com o general Tito, que era filho de Vespasiano, que veio a ser o imperador da dinastia dos Flavianos. Nós vemos então que muitos foram salvos porque os discípulos pregaram este alerta. Que alerta? Que Jesus disse que quando vocês olharem para a figueira e vocês veem que quando está brotando, os brotos, vocês já estão vendo que vinha a primavera, assim será o tempo do fim dessa geração. Assim será o tempo do fim do ciclo do cumprimento profético do sermão profético de Jesus, que está sendo proclamado no capítulo 24 e 14, a qual Jesus chama seus discípulos à parte para fazer essa revelação. Essa revelação não foi pública, essa revelação não foi para todo o povo, essa revelação não foi no templo para todos, mas sim somente para os discípulos. E Jesus disse que eles iriam pregar este evangelho. Vocês vão anunciar isto, que o templo vai ser destruído, que vai ter tempo, vai ter terremoto, fome, peste, rumores de guerra, nação contra nação, vai ter guerra contra Roma e o povo de Israel. Então vocês picam a mula. Por isso, muitos judeus se salvaram, porque eles atentaram a este evangelho. Por isso Jesus disse, este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, pela oicumene, mundo conhecido, para servir de quê? De testemunho a todas as etnias, e então chegará o fim. O evangelho foi pregado em todo o mundo conhecido, como você viu nos vídeos anteriores. E nós vamos ver que Jesus está falando do evangelho que iria alertar aquela geração incrédula acerca do juízo de Deus que viria através de Yeshua, que viria nas nuvens para cobrar o sangue dos profetas e, querido, julgar aquela geração e instituir o seu reino para que todos aqueles que hoje creem em Jesus possam adquirir a salvação. Pegar o sermão profético de Jesus e jogar para um futuro distante é um verdadeiro estrupo, a verdadeira exegese do texto. Qualquer exegeta que seja sério, qualquer exegeta que não vive no cabresto da religião, que não vive no cabresto, querido, da corrupção financeira, que não vive no cabresto do sistema religioso, que não vive no cabresto de suas avarezas e interesses teológicos e individuais. Jamais pegarão o capítulo 24 e vão jogar para o futuro, porque Jesus colocou tudo isso num ciclo profético que tem que se cumprir e se cumpriu, querido, dentro da sua geração, na geração dos discípulos, porque muitos que estavam ali não iriam morrer sem ver Jesus ver. Se você lê Atos dos Apóstolos, querido, se você ler o primeiro capítulo, quando você vê a ascensão de Jesus, você vê um anjo se colocando ao lado daqueles que estavam olhando Jesus ascendendo aos céus. Aquele anjo fala para aquelas pessoas que estavam ali, não nós que estamos hoje, 2000 e poucos anos depois. Ele falou para aquelas pessoas ali, dizendo, olha, da mesma maneira que vocês veem o Filho de Deus sendo levado na nuvem, da mesma forma, nós hoje, preste bem atenção, nós hoje, não, o texto diz, vocês que estão aqui, vivos, verão ele retornar da mesma forma. Jesus veio no ano 70 para aplicar o juízo sobre Israel, porque vir sobre as nuvens é uma declaração, uma expressão de juízo. Todas as vezes que você vê no Antigo Testamento, vindo sobre as nuvens, sempre está tratando de juízo. E isto já se cumpriu.
Vamos um pouquinho mais para frente, vamos pegar mais alguns versículos. Nós vamos ver aqui que em Romanos 1, verso 8, Paulo, ele disse assim: primeiramente dou graças a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o oicumenes, ou todo o cosmo, todo mundo, é preconizado a vossa fé. Ou seja, foi pregado o evangelho em todo mundo. Então, querido, dizer que ainda precisa ser pregado em todo mundo, usando Mateus 24 e 14, que era este evangelho, que era o sermão profético de Jesus, dizer que isso não foi pregado naquela época é uma falta de conhecimento bíblico, porque Paulo está dizendo que foi pregado sim, que foi pregado sim. Então, você rasga as folhas da sua Bíblia, né, e continue com o seu sistema religioso, bonitinho, coloridinho, cheirosinho, né, como dizer assim, maquiadinho, bem bonitinho, que esconde essas verdades de você. Tá? Em Romanos 10, 18, ainda diz assim: pergunto agora, acaso não ouviram? Claro que sim. Por toda a terra correu sua voz. Até os confins do mundo foram as suas palavras. Ralalegome uk, ecusa, menunge, reis passantegen, exceltem, ho, fitongos, auton kai resta, perata, teis ocumenes, mundo conhecido, taremata, alte, mundo conhecido. Foi até os confins da terra. E Jesus disse: vocês serão testemunha em Jerusalém, na Judéia, na Samaria, desculpe, e até os confins da terra. Paulo está aqui confirmando que isso já se cumpriu. Você já leu isso? Por que as pessoas escondem isso de você? Você nunca parou para pensar? Pense. Em Colossenses 1 e 6, Paulo ainda diz que chegou até vós, assim como toma incremento no mundo inteiro e produz frutos sempre mais abundantes. E o que acontece entre vós desde o dia em que ouviste anunciar a graça de Deus e verdadeiramente a conheceste. Parontos eis rimas, katos, kai empanti to cosmo, estin carpofo rumenon kai exano menon katos, kai enrimin afres remera, ecusat kai epenginot, tem carintutel em aletheia. Verdade. Aletheia. Querido, aqui mais uma vez está dizendo que o evangelho foi pregado, se cumpriu o que Jesus falou, querido, através do evangelista Mateus, capítulo 24 e 14, que este evangelho, o sermão profético, querido, que serviria de anúncio para que aqueles dias fossem abreviados, porque senão ninguém seria salvo. E foi por causa desse abreviamento que alguns se salvaram do grande juízo que veio sobre Israel, para que já tinha sido previsto por Jesus, para cobrar o sangue dos profetas. Querido, isso é algo que nós não podemos negar e tomara que você entenda e compreenda. Mateus 24 e 15. Aí você vai entender por que eu saí desse sistema religioso que é mentiroso, que mente para você, que te engana, que te ilude e coloca um capacete que te faz ficar cego de entendimento para não compreender as verdades do Evangelho de Jesus Cristo. Mateus 24, 15 diz ainda: quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação, que foi predita pelo profeta Daniel 9:27. O leitor entenda bem. Aqui Jesus faz uma comparação, querido, com o que aconteceu em Daniel 9:27,
Em Daniel 9:27, quando nós vamos estudar as 70 semanas de Daniel dentro do hebraico, eu fico com pena de você que lê uma João Ferreira de Almeida. Se você pelo menos lesse uma Bíblia de Jerusalém, que está um pouquinho mais fácil de você entender, mas quando você pega uma Ferreira de Almeida e você compara com o hebraico, com os originais, dá pena das pessoas que estão sendo iludidas, que estão sendo enganadas. O que Jesus fez, uma comparação para todo o processo que aconteceu na profecia de Daniel, no capítulo 9 das 70 semanas, que fala, querido, do período Seleucida, que fala de Antíoco Epifânio IV, que fala de Onias III, que fala, querido, até mesmo de Zorobabel. E nós vemos que a nossa versão Almeida, ela já coloca a menção de um príncipe como um príncipe ungido. Né? Ali eles colocam o príncipe ungido, para você pensar que esse príncipe é Jesus. Fazem uma verdadeira sopa interpretativa, maldosa, mal traduzida, querido, que se encaixe aos seus conceitos e suas doutrinas que são errôneas. Daniel, capítulo 9, só fala, querido, do período Seleucida com Antíoco Epifânio IV, querido, e Jesus pega esse processo profético que aconteceu e se cumpriu com o Antíoco Epifânio IV e faz uma comparação. Da mesma forma vai acontecer quando se cumprir essas coisas. Da mesma forma que Antíoco Epifânio foi lá, ele profanou o templo, ele colocou a estátua dos Zeus dentro do templo, destruiu os altares, substituiu por outros altares, ele pilhou o templo, levou tudo, não tinha mais, os judeus não tinham mais o templo para adorar, ele acabou, cessou os sacrifícios, ele quebrou aliança com Israel, ele fez todo o mal que podia com o povo judeu, até o ponto de que se levantou, querido, um Macabeu, que quer dizer Judas o Martelo, que iniciou, querido, uma revolta e se acabou na Guerra dos Macabeus, em que Israel conseguiu sua libertação por muito tempo, mas essa abominação, é só você ler o livro de Macabeus, se cumpre em Daniel. A profecia de Daniel é para o tempo contemporâneo do escritor, não tem nada a ver com nossos dias, se cumpriu tudo à risca, já está cumprido, não precisa se cumprir mais nada do livro de Daniel, a não ser a era messiânica, a não ser, querida, a ressurreição, o dia em que nós seremos julgados, querido, todos chegaremos perante Deus. E Jesus faz simplesmente uma comparação. Como aconteceu lá com Seleucidas, vai acontecer no ano 70. O templo vai ser destruído, o templo vai cessar os sacrifícios. Querido, vocês vão ser levados para as nações. Tá? E se você colocar, como eu falei para você, como que você vai colocar dentro do contexto profético de Jesus esse versículo, como que vai se cumprir? Jesus vai escravizar o povo de Israel? Não, tudo se cumpriu aquilo que Jesus previu que ia acontecer. A destruição do templo, a sua volta. Quando diz assim, que a volta será como, é uma figura de linguagem. Nós vamos ver mais para frente. Mas é uma figura de linguagem. E essa figura de linguagem traz de juízo. E quando Jerusalém foi destruída, foi uma grande tribulação, sim. Tanto é que Jesus disse, ai das grávidas, ore para que não seja no dia de sábado, porque a mortandade foi muito grande. O ódio de Roma foi muito grande. Tanto é que Tito não queria que destruísse o templo, mas o ódio dos soldados, o impulso do juízo de Deus sobre Israel foi tão forte que os soldados não obedeceram à ordem do seu general e destruíram o templo, queimaram o templo e fizeram aquilo que Jesus disse que iria acontecer e aconteceu, querido.
Aí você fica dizendo, mas como que cumpriu isso? Como que Jesus veio nas nuvens? Mas isso não é arrebatamento. Arrebatamento não existe. Arrebatamento, que olhe para mim, arrebatamento é uma doutrina paulina, não é um ensino de Jesus. Jesus nunca falou sobre arrebatamento, ele falou sobre parousia, ele falou sobre volta. Ele nunca disse que ia arrebatar ninguém. Paulo disse que ele ia ser arrebatado. Paulo disse que o público da época dele seria arrebatado e não foi. Paulo não foi, o povo não foi. Paulo se equivocou e ele depois disse que seria oferecido em sacrifício, mas ele mesmo queria que seria arrebatado. Então, querido, foi uma grande falha desse escritor, porque ele pregou e ensinou algo que Jesus nunca tinha ensinado, e esse foi o seu grande erro. Porque Deus só tem compromisso, querido, de cumprir aquilo que um profeta, tá? Como Jesus profetizou, aquele que quiser profetizar além do que ele profetizou, vai errar. E ele errou, e isso caiu nas Escrituras. E as pessoas pensam que isso tem que se cumprir. Não, tem que se cumprir o que Jesus ensinou. E Jesus não ensinou que viria arrebatar ninguém. Agora, se você quer ficar com Paulo, amém, você pode ficar com Paulo. Eu fico com Jesus. Eu fico com o que Jesus ensinou para nós, tá bom? Já está tarde, são 22 horas e 31 minutos, que talvez você possa parar. Eu não quero que você acredite no que eu falo, mas eu quero que você analise os fundamentos que eu apresento, tá? Porque eu estou apresentando fundamentos fortes, eu estou apresentando fundamentos que estão na tua Bíblia, que somente você tendo descoberto aquele véu, tá? Da má tradução aportuguesada, que é miseravelmente pobre de interpretação, pobre, querido, que traz à luz manipulações e peões que o sistema religioso, os pais da igreja mexeram para que o seu sistema, esse evangelho, essa tradução viesse se acoplar, se adaptar, se conformar com as ideologias dos pais da igreja e que o sistema protestante herdou e teimosamente não quer fazer não quer fazer, querido, uma mudança, não quer fazer, como eu solicitei ao meu antigo ministério, de nós fazermos uma reforma teológica urgente para acabarmos com essas bobagens, para acabarmos com essas crenças em coisas que não existem na Bíblia, para nós diminuirmos, queridos, escândalos pentecostais, através, como eu coloquei um vídeo, que se você olhar no meu Face, está aí o cara tentando destruir o diabo e o mundo com uma marreta na mão, como um servente de pedreiro destruindo uma parede, tá? E enganando a muitas pessoas em nome de Cristo Jesus. Se tem uma coisa que destrói, querido, uma ideia, é outra ideia. Se você não se associar às ideias de Cristo, não tem marreta, não tem lencinho. Agora tem um aí que está dando 7 voltas lá nas ruínas da mulher de Jericó e dizendo que se ele der 7 voltas lá, todas as muralhas da tua vida vai cair, mas no fim de tudo, querido, o que ele quer é alimentar, querido, o seu desejo avarento, o seu desejo por coisa fácil, para que você desembolse dinheiro e enriqueça mais esse sistema corrompido. Que você tenha a iluminação de Deus, a graça de Deus, a paz de Deus, o Evangelho de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, a qual nos ensina, querido, muitas verdades que o sistema religioso não ensina e que você pode aprender em nome de Yeshua. A paz do Senhor a todos e que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor.